Todo castigo para mentiroso é pouco. Você vê, né? Onde calcular a probabilidade de alguém encontrar comigo na beira do caminho, né? Ainda mais na beira do caminho em ação de graça, né? Para uma vida financeira inteligente, tem um Uber para isso. Ao paradoxo da tão cobrada modernidade que vence dos católicos, né? Há quem justifique crente e crente de rabo quente, né? Qual é o paradoxo do crente depois da cruz, né? Quem é o paradigmático, né? Teoria de foram apóstolos presentes entre o show da imagem e imagem a quem semelhança perante relações heterotróficas entre os meios de produção e as necessidades e as jogatinas para fazerem golpes herançáveis, né? Onde teoria de que o céu não é aqui, mas desde que nunca saiam do inferno e com bastante volume, né? A quem justifique quem os arraste, né? Como escravizam e o paradoxo das camas bizarrentas, mas o tempo que a pessoa inventou, você vê, utilizar virgindade e religiosidade, do qual uma coisa que mesmo eu não tinha me dado conta, até que ponto a grandeza, né, para recorta condições mais praxeológicas, estudos de caso, né? Lidar com situações, o tempo, esconder, como se tivesse moral para me testar sobre a quantidade de gravidades. O que é pior, falar mentira de ter o que não tem ainda e esconder situações e achar como méritos de direitos de liberdade e superioridade sobre uma situação tão delicada do que são relações virtuais e pior ainda quando são fingidamente devotos de regras. Eu achei assim, de regras mortiferantes, né? Eu achei assim, de um fracasso absoluto e a pauta do véu, que realmente de onde o véu saiu ou aonde, né? Ao descabimento e à descrença total, os comércios saíram se alastrando, quando situações absurdamente incompatíveis de condições comuns e tradicionalizadas mostram que alguns mercadorizaram coisas sem nenhum contexto revelatório, crensórico, fé de causa e efeito. Fora negarem a cruz, o que virou golpe entre, né, a quem independentes tirar o rabo fora de quê, quando, né, são independentes em quaisquer lugares, moedas próprias, ouros, coisa toda, de onde a matéria-prima vem, o que faz, né? Ministérios de abstratualidades a quem sementialidades, né? A quem justifique se pudesse, mas fariam tocar entre o comer e cagar, né? Que quando a coisa seca e nega, mas aquele campo de concentração, quando alguns fazem alguns aglomerados mais uniformes, constantemente um tem que arrastar isso como dar golpe no outro e utilizar como o critério que ele fazendo, utiliza o que fez para dizer mais fazendo o que mais queria fazer. Pior como critério de ameaça, tudo tenebroso, muito tenebroso. Olha o que as relações carnais trazem em nem condição de ato fracionário que subsistencia lógica, prática, teoria, relações uniformizantes rasas, né? É tudo tão porcoso que desconsidera qualquer entoação perante variável, caracterizar coisificação variável corrente, a quem justifique constantificação castificatória, à luz inclusive do que entender, né? Quem é fácil resumir, tira quem apócrifos, justificar referentes, né? Num dado momento, buracos assim assado não passam, viram-se apóstolos e viram atalhadores, viram degustativos de fachadas, né? Quem sobra comeu o traseiro do outro ao pavor de Maria, a, a incompatibilidade, a quem se sobram, né? Perpetuarem as conveniências em que hora a coisa chega e perguntam: cadê o paradoxo da cruz? Cadê o paradigma da cruz?
De fato, em pauta diária, cadê a abstratualidade, a desabstratualidade, que limite da coisa que justifique? Comércio, compra e venda, ressustentabilidade, né? Projeção de fato crescente, decrescente, decadente, expectativa, né? Realmente é bem tenebroso, né? E pergunta-se entre outras mulheres, né? E os odiosos que estimulam mulheres que deveriam entender aos interesses, né? E desinteresses, né? Entre as bizarrentas mercadológicas como as prostituidoras, prostituintes, aborteiras, pedofilicistas, de toda forma tem, e que se tem de onde tirar, foda-se Maria, nem aquela, né? Entre os machos, quem são os maiores inimigos de Maria? Já vai? Pode ir lá, vai lá. Eu tô aqui no telefone, vai lá, pode ir, vai lá. Tem papel lá, tá tudo certinho, pode ir. Dona Gilca tá com uma jaqueta linda, ela tá com uma jaqueta toda nude, tipo de tecido maleável, felpudo, desses bons de carregar da bolsa, só que ela é pesada e cheia de estrelas douradas brilhantes. Ela falou que tem muita roupa comprada do exterior, até de 10 anos atrás, ou de que ganhou, que comprou e tal, e que não estraga perante tudo que já comprou isso e aquilo. Aí um dia desse veio toda de oncinha, hoje ela tá aqui vendo televisão, veio me procurar no dia da minha folga. Eu falei, depois teve os dias que eu não vim também, então ela tá aqui comigo. Tem um senhor aqui do Panamá, ele falou, vai ser difícil encontrar alguém, ele mora em Vitória, ele parece muito com um padre que teve aqui, não sei se falaram com ele que ele parece, eu falei, você parece com um padre, porque ele falou que não é tão praticante, mas ele estava atrás da coisa de igreja, ele tinha uma simpatia, e ele tem um sotaque de gringo, né? Aí ele morava no Panamá, saiu de lá aos 17 anos, veio estudar, e ele mora em Vitória, já veio Iriri algumas vezes, aí ele colocando a condição de vida lá, as coisas todas, que foi lá em 2023, muitas coisas, um senhor muito simpático, uma simpatia do caramba, ainda que, né, quem são as pessoas, mas dizer que foi muito agradável passar por ele, uma família que saiu, até os tarados que saíram aqui com as esposas, mas realmente eu me certifiquei do negócio de ontem. Eu levantei numa fração de segundo, né, com a esposa na cara, muito educada, os dois quase me comeram vivos, então isso sem, usando o recurso normal, só de pegar a chave e agradecer, caralho, os dois, ou seja, a gente pensa, né, o que é você lapidar o controle de projetar um filho, educar, não sei, não viver vendo a porcosidade e se sentir culpa que não produz, que não é efetivo, ter o poder transcendentar a originalidade sobretemporal que impera, nascer ressurreto, radicalizado ressurreto, receber a Eucaristia ressurreiçõerível, que é o fator que eu tenho que impostar para recivilizar, ainda que lavou tá novo, seja bem, né? Que num dado momento tudo é colocado de forma, às vezes, né? Faça isso cego, quem é humano, faça isso enxergando, mas enxergando diferente. Quem são esse bando de bosta que está aí perante tudo que você fez e que você faria e continua com a mesma transparência, né? De onde eles vêm, né? Se torna Deus muito grande, mas ainda assim um incompetente espacial, ou mesmo não tão dono assim, porque tem que justificar de onde esses demônios vêm, né? E que em política de conversão e nem de volumes deixam de ser tão porcos. Aos golpes de bundismos porcos, caras porcas, aparências porcas, onde cobaia e tudo ficou muito descabido, né? Mas aqui, querendo ou não, né? De certa forma tá meio agradável, né? Eu estar mais isolada, é o que me sobra. Ainda que eu sinto sempre muito desconfortável, a psicodelícia esquizofrênica do dono é algo muito constrangedor. A forma com que pergunta, jogatina de questões assim. Ainda que cheguei aqui ontem, tinha uma mulher, ele falando, olha como são as pessoas cruéis dentro dessa cidade, eu não vou falar o nome. Falei, a mulher veio pedir dinheiro a ele falando que tem que ajudar a emprestar para resolver o problema da mulher, que ela com certeza não vai deixar de pagar ele, mas parece que ela teve que assinar alguma coisa por algum dono aqui dentro da cidade, que ainda ameaçando ela e ainda usando o que ela fez, que ela como empregada não deveria fazer, de ter que ir na justiça
ameaçando em situações literalmente criminosas por ter feito uma coisa, assinado uma coisa que nem era da responsabilidade dela para não perder o emprego. Aí ele falou, olha como tem gente boa e tem gente ruim, escravista e capaz de fazer isso com o empregado. Eu falei, E aqui enxergar as grandezas tais quando uns têm que ficar sentados, só esperando outros caírem, que já ganham volumes temporais tais, e a gente... Custei achar a luz. Ah, meu Deus, de novo eu não fui lá acender a luz, que é ali do ladinho, né? Aquela luzinha. Aí eu também, eu fui no outro banheiro lá de fora, mais lá de fora. Aí eu também fico assim, acendia de fora, depois que eu fui passando a mão para achar outra. Ou seja, a tal da aleatoriedade do sistema capitalista, né? Já vai, já? Já cansou? Pode ver se já saiu o caldo. Hoje tem o caldo, né? Vou tomar um caldinho, depois você vai lá no Espadarte? Hoje tem música lá com o Sérgio. Quem? Com quem? Serginho, aquele que toca violão, que sempre toca Sei não. Você sempre vai lá, né? Você não vai sair. Toda vez que você vai lá, você encontra com todos eles? Eles estão aí? Rafael, Lígia... A Solange, a mãe do Rafael, estava aí ontem. Júnior... Meu colega Júnior. Os filhos, eles tudo lá e tal, né? A Bianca que quase não vem, né? Aí a Lígia, a Cláudia tá trabalhando lá direto também, né? A Cláudia agora eu acho que tá em Vitória. Sério? Dele. Dele, aquela outra que tava lá, Camila, será que saiu? Uma vez ela veio malhar comigo, uma que pegou Covid 2 vezes. Não sei. Olha, será que ela foi pra lá? Alpoinha, a Cláudia ali, né? A irmã da Sheila, que é... Eu não sei se ela foi um dia, ela foi lá no escritório que ele tem na firma de Vitória. Entendi. Olha. Mas a Solange, a mãe dele tá aí, foi na Você conhece a que subiu hoje, a irmã do seu Oswaldo? Subiu aí, acho que a irmã dele é parecida? A irmã dela, não sei, parente que subiu agora há pouco. Ele tá no lado de lá, ele tá lá na cobertura do irmão dele, porque tá quebrando tudo, construindo tudo aqui em cima, reconstruindo. Tá. É isso aí. Então, amanhã eu tô aqui até domingo. Que aí segunda, que tem essa tréguazinha, né? Aí, e pode, vem sim, fica à vontade, pode. Pode, eu vou ficar de 3, ele voltou a me colocar no horário de 3 para eu esticar até 7h30 de manhã. Tô tendo que ficar até 7h30, assim, porque é um horário que às vezes dá um fluxo, um pagamento. Então tá jóia, um beijo, tá? Arrasou de estrelinha hoje, mais uma gata total. Que lindo, né? Sempre lindo. Arrasou, tá lindo. Um beijo, tchau. Tem que usar tudo que tem. Mas toda charmosa, um dia brilhosa, outro dia de estrelinha. Tchauzinho, amor. Odete pode estar sendo enganada. Ela é, sim, muito agradável. Muito agradável. O papo é muito bom, né? Ainda que, né, colocamos questões que... O que virou desgraça do universo humano entre os traz de segredos e algumas questões que você fala, porra, logo isso não foi falado, logo essa atitude fulano quando chega a determinado grau não deixa de fazer, sabe? O que mais pode se esperar para o tal de fuder tropa? A quem justifique necessidade de tropa. O linchamento constante, o que é o engenhocamento da tropa? É isso. Tentar assistir alguma coisa que eu não consegui ainda não. Selecionei algumas coisas, um monte de coisa, né? Só para acompanhar assim, mas falo que vou voltar na música, não vou aí descobrir uma música que eu gosto muito. Acontece alguma coisa, porque é tanta coisa que eu já não aguento mais fazer. Tanta coisa né? Que aí, sei lá, trouxe uma vontade de ouvir a música o dia inteiro, assim, um pouco, entendeu? A voz, o estilo, porque eu vi o cara dançando com um corpo lindo, todo básico, chapéu cinza, a blusa cinza, uma calça jeans básica, uma bota meio marrom caramelado, um cara magro, sarado, com os braços tatuados, branco, mas igualzinho o cara da época que eu fiquei. Mas na época foi um momento interessante, entendeu? Não tem nada a ver, mas tinha uma transparência, uma leveza no rosto, nem vivia aquela dança ali. Mas nada implicou que não vivesse não, porque a pessoa ficou muito envolvida com o que eu fazia. Eu já até falei,
Depois acabei até olhando a situação da atual da pessoa, não tem nada a ver, nem falando o destino que tomou e tal, né? Mas assim, que situações que faz você pensar o tempo perdido, o tempo passado, como, né? Eu não quero. Eu sou muito otária, eu fico pensando o que que é. Eu tenho que projetar tudo isso como se fosse a transferência de um filho que já está ouvindo tudo, né? Que momento a gente ganha os méritos de botar nos braços achando que não sabe? E o que que é que a gente, como que a gente depura aquilo que tem que saber, mas não tem que sentir ou não tem que sofrer pelo fracasso? Mas dizer que eu tenho um coração puro para uma singularidade, eu pelejo muito com uma coisa, depois não é para olhar para trás mais. Mas eu não gosto dessas coisas muito, não tem? Um casal encontra, igual eu vi alguns falando, os dois juntos na cama, comentando de relacionamentos passados, fazendo comparações. Não que não tenha que esconder, mas essa coisa de ser o pedaço do resto, realmente a consagração da fé e da individualidade de um casal, nunca se sintam. Eu não tenho que me sentir culpada de nada. A quantidade de trabalho e a quantidade de coisa que eu faço, já não posso dizer nem que é o mesmo corpo, eu estou respondendo aqui, mas estou em outro lugar, ou não é de fato a mesma pessoa, até que ponto, quem justifique que eu parei na beira do caminho e que eu não, né, que dado momento, né, qual foi o meu Jesus e qual não foi? Qual foi convidado, qual eu fiz sem a pessoa saber, ou não foi conveniente saber, como a fé está o tempo todo e traz condições literalmente. Fica fora de você para dizer que não sai de você, você olhar por fora, por dentro, entre o nada e o tudo, e ao mesmo tempo, né, como se fosse um fator que é de fato para não ser explicado, você não tem que culpar se você faz tudo sem mentira e acreditando, mas o valor de você, uma coisa que as pessoas não devem ouvir, ainda que o que é não, como ter relações sociais reais, saúde, doença, trabalho, ajudar o outro, o limite de ajudar e ser ajudado, entender trabalho capitalizador sem culpa, né? O suficiente, ainda que o que aqui não é para vender nem para comprar perante as lutas de amor, mas entender que a pessoa nunca tem que se culpar por ser taxada de idiota que só viveu um relacionamento. O sagrado é insubstituível.